Olá, nono ano, tudo bem? Continuando, né, nossa série de capítulos. Nós estamos aqui, ó, com a unidade 3 aqui, dentro do capítulo 4, que é atração gravitacional. Então, vamos começar aqui com o centro de gravidade e equilíbrio dos corpos. Depois nós vamos ver aí movimento dos planetas e vamos ver também empuxo. Então, você já ouviu aquela frase, senta que lá vem textão? Então, senta que lá vem um vidião. Não seria um videozarão ou um videolão? Vamos lá. Bom, o assunto então agora é centro de gravidade e o equilíbrio dos corpos. Isso aqui eu acho que vai ser rapidinho para a gente entender. Vamos lá. O texto diz assim: a força gravitacional atua sobre todas as partes de um corpo. Ok, mas podemos substituir todas essas forças por uma única força resultante. Então, se você tem, sei lá, o peso do seu braço, o peso do outro braço, o peso da cabeça, do tronco, de todo o corpo, isso aqui pode ser tudo substituído por uma única força que fica aqui em algum lugar no centro do seu corpo, que representaria a força resultante, toda a força-peso do seu corpo, tá? Não das partes separadas, mas de todo o seu corpo, uma força só. Essa então é uma força resultante. E o ponto onde está essa força é aplicada, onde essa força é aplicada, é chamada de centro de gravidade, certo? Bom, por exemplo, se eu tenho aqui, ó, vou desenhar aqui do lado, ó, se eu tenho um cubo, ele tem esse cantinho aqui, ó, esse cantinho tem uma força aqui que é o peso. Esse outro cantinho também tem um peso. Aqui em cima também tem um peso, o canto de lá também tem um peso. Tudo isso, as partes do corpo pesam. Isso pode ser tudo substituído por uma única força que fica bem no centro do cubo. Essa força, ela é o peso. Ela é a soma de todos os pesos das pequenas partes do cubo, certo? Esse ponto aqui tem que ser no centro, né? O centro do cubo é chamado então de centro de gravidade, ok? Então todos os corpos têm o seu centro de gravidade. Continuando lá. Tudo se passa como se todo o peso estivesse concentrado nesse ponto. Então, se você pega o cubo ali, se você é, é como se todos os pesos, todas as partes estivessem lá no centro, num único lugar, substituindo tudo, tá? Se você tem um planeta, vou desenhar aqui, você tem um planeta, então cada pedaço dele tem uma massa, né? Então ele tem um centro de gravidade aqui, ó. Todos esses pedaços têm uma força para o centro, né? Pro centro. Então a gente tem aqui um centro de gravidade, ok? Vamos lá. É, ó, claro, né? Só continuando ali a questão do planeta, voltando aqui, ó. Se você tem aqui um outro planeta maior aqui perto e ele é atraído, ele vai ser essa parte aqui é atraída, essa parte também é atraída, essa parte também é atraída, essa parte também é. Então eu posso substituir todas essas forças por uma única força que está no centro do planeta, está no centro de gravidade do planeta, tá? Essa é a força gravitacional com que ele será atraído pelo outro corpo, ok? Então voltando ali diz assim: no caso de uma esfera homogênea, uma esfera toda igual, o centro de gravidade é o centro geométrico da esfera. Então, na esfera, o centro geométrico, o centro de gravidade é o centro geométrico. Então, tá aqui o desenho do lado, ó. Você tem uma esfera azul ali, você tem bem no meio aqui o centro de gravidade dele, lá no núcleo, lá no centro, né? Como os planetas também. Então, no núcleo do planeta está o centro de gravidade. Pois diz lá, no caso de uma esfera, já ali, já em uma régua homogênea, uma régua toda igual, tá ali o desenho também, o centro de gravidade fica no meio. Então tá aqui a régua, tem uma régua aqui, olha só. Tá? E bem no centro da régua é o centro de gravidade. A gente consegue até equilibrar com o dedo uma régua, é, colocando bem no centro. Uma caneta, por exemplo, aqui, ó. Dá para equilibrar ela aqui, colocando bem no meio, olha só, bem no meio, né? O dedo aqui, segurando bem no meio da caneta, a gente equilibra ela. Se eu colocar aqui para o lado, já sai do centro de gravidade, ó, a caneta cai. A caneta cai, ok? Continuando. É, por isso, se apoiarmos com cuidado por esse ponto no dedo, a régua ficará em equilíbrio. Eu acabei de fazer.
a força de reação do ponto de apoio equilibra o peso da régua. Então, no meu caso aqui é a caneta, né? Se você coloca a caneta aqui bem o dedo bem no centro de na linha do centro de gravidade, né? Você tem um equilíbrio aqui. Você tem um ponto de apoio e ele equilibra o peso da régua, né? Ou seja, existe uma força entre a caneta e o planeta e existe uma força de apoio aqui entre o dedo e a caneta, que não deixa a caneta descer, tá? A gente chama isso de força normal. Continuando. Agora veja a lata da figura. Vamos ver a lata ali. Se levantarmos lateralmente a lata, ela não cai sozinha, né? Até um certo ponto. Mas depois que passou do centro de gravidade, ela tomba, né? Vamos dar uma olhada aqui. A lata está aqui, ó. Tá aqui a lata. Aqui ela está em pé, normal. O centro de gravidade dela está aqui no meio, né? Ela não cai. O ponto de apoio dela vai daqui até aqui, certo? Tem um ponto de apoio bem grande. Repare que o centro de gravidade está entre o ponto de apoio. Agora aqui, quando eu começo a levantar a lata, o ponto de apoio diminui para essa parte aqui só, né? Só que você tem esse apoio aqui no chão e tem esse apoio no dedo da pessoa aqui, ó. Repare que o centro de gravidade ainda está entre os dois, ó. Está entre os dois, certo? Agora aqui, ó, você tem um ponto de apoio aqui e o dedo da pessoa aqui. O ponto de apoio está quase saindo, olha só. Então você tem aqui ó, um apoio de um lado e tem um apoio do outro lado. O que acontece se eu empurrar mais um pouco, de forma que esse ponto aqui, que é o centro de gravidade, fique além desse ponto de apoio aqui? Vou desenhar a lata assim, ó. Mais deitada ainda, ó. Assim. Então você tem um ponto de apoio aqui e agora você tem o centro de gravidade aqui, ó. O que vai acontecer com a lata a partir desse instante? Ela vai cair, certo? Repare que você já tem, ó, já ultrapassou o ponto de apoio que tinha e agora a lata cai. Se tiver uma pessoa com a mão aqui, não. Com a mão aqui, ela vai derrubar a lata agora, porque já passou, o centro de gravidade está além do ponto de apoio, certo? Ok, continuando ali diz assim, ó. Ó, se afastarmos muito a lata de posição inicial, chega-se um momento em que ela sai de equilíbrio e vira. A lata vira se a linha vertical que traçarmos a partir do seu centro de gravidade passar fora da base de sustentação. Foi o que aconteceu, né? Você tinha uma linha aqui, ó, vou fazer de vermelho a linha de novo. Essa aqui é a linha do centro de gravidade. Ela ultrapassou o ponto de apoio que estava para cá. E aí a lata cai, tá? Continuando. Pode-se concluir, então, que um corpo está em equilíbrio quando a linha vertical, que passa pelo seu centro de gravidade cai dentro da base de sustentação. É o que aconteceu no primeiro caso aqui, né? Então a lata estava em equilíbrio. Depois, reveja a figura 12.11 da famosa Torre de Pisa. Bom, eu não vou voltar lá porque eu não nem estou com a página aqui agora, mas eu vou desenhar aqui. Vocês lembram que a Torre de Pisa ela é assim, ó, né? Inclinadinha assim. E aí diz assim: em certo momento de sua construção, há mais de 700 anos, o terreno cedeu em um dos seus lados e a torre inclinou-se um pouco. Um pouco não, bastante, inclinou bastante. Mas a torre não caiu porque a vertical traçada do seu centro de gravidade passa por uma base de sustentação. Então o que acontece? Olha aqui no desenho. O centro de gravidade da torre, ela está num certo ponto que se você traçar uma vertical aqui, ó, opa, ficou ruim. Vou arrumar aqui. Se você traçar uma vertical aqui, você vai verificar que ela não ultrapassou o ponto de sustentação aqui, ó. Certo? Então ela não cai. Agora, se ela continuar se inclinando e esse ponto aqui fosse parar mais ou menos aqui, né, ou mais para baixo aqui, né, porque ela ia deitando, aí ia cair, ó, porque ultrapassou o ponto de apoio. Certo? Aí a torre ia desabar. Bom, o que eles fizeram é que eles fizeram uma engenharia aqui no subsolo, eles prenderam a torre aqui embaixo, tá? Com blocos de concreto, eles prenderam essa torre e ela não se move mais, ela não desce mais. Seguraram a torre para ela não cair. Bom, aí diz assim, aqui embaixo, ó, até uma menininha aqui, ela está encostada na parede, inclusive você pode fazer isso em casa. Veja só, o centro de gravidade dela é mais ou menos aqui, ó. Do ser humano é mais ou menos aqui, na altura do umbigo, tá? Centro de gravidade da pessoa. Então, vou desenhar aqui duas vezes o centro de gravidade, ó. Aqui e aqui, tá?
O que acontece? Veja que na primeira figura ela está apoiada aqui. E se eu traçar uma vertical aqui do centro de gravidade, uma vertical do centro de gravidade, não ultrapassa o ponto de apoio, certo? Não passa para lá do ponto de apoio. E aí ela não cai, ela está em equilíbrio, ela consegue baixar assim. Agora, olha o que ela faz com os pés. Ela aproxima os pés da parede, olha o apoio, tá? Daqui do dedão até o calcanhar. E agora olha o centro de gravidade dela, ó. Vou fazer de azul também. Se você traçar uma vertical aqui, você vai ver que já ultrapassou o ponto de apoio, ó. E ela não consegue baixar desse jeito, ó. Ela não consegue Se ela ficar em pé, tudo bem, né? Porque o centro de gravidade está perto do umbigo, está sobre os pés. Sobre os pés. Agora, se você abaixa um pouquinho, o centro de gravidade vai para frente, que é o que está acontecendo com ela, e aí ultrapassou a linha aqui do ponto de apoio, ela cai, não consegue ficar assim, com a mão quase relando aqui. Você pode tentar fazer isso em casa. Você se encosta na parede, afasta primeiro os pés e você abaixa. Você consegue pôr a mão lá embaixo. Agora, se você juntar os pés perto da parede e tentar fazer, você vai cair para frente. Aí você vai ter que dar um passo para frente para não desabar, né? Experimenta fazer isso. Justamente porque o centro de gravidade ultrapassa o ponto de apoio, que é aqui o dedão, certo? Ultrapassa o dedão. Bom, é o que está dizendo aqui embaixo. Na primeira situação, a garota consegue ficar curvada sem cair, mas se estiver encostada na parede, como na segunda situação, né, e com os pés próximos da parede, lógico, ela não consegue fazer o mesmo. Por que será? Então, vamos ver isso na próxima página. Bom, aí olha aqui de novo. O mesmo desenho, né? E agora com o peso ali, ó. Tá mostrando o peso. Ele tá um pouquinho para cima, na verdade seria aqui no umbigo aqui, mas tudo bem. Ele colocou um pouquinho aqui no final das costelas, na altura do estômago, tá? Da mesma forma, olha só. É a mesma explicação, tá? Os pés estão aqui, esse é o ponto de apoio, certo? Repare que no primeiro caso, seta vermelha, essa seta vermelha, ainda está em cima do ponto de apoio. Ó. Se você traçar aqui uma vertical, ó, você vê que tá tranquilo, né? O ponto de apoio está aqui, ó. Então ele não cai. A menina não cai, ela consegue abaixar bem assim. Agora, no outro caso, olha só, o ponto de apoio está aqui, ó. Olha como a setinha vermelha já ultrapassou o ponto de apoio. Ó. E aí ela vai cair, ela não vai conseguir ficar assim, tá? O corpo não fica em equilíbrio desse jeito, ok? Bom, isso parece ser uma coisa à toa, mas isso é um assunto estudado na universidade, tá? Quem vai fazer, por exemplo, engenharia, tem que construir coisas que não caem, coisas que têm base de apoio, certo? Então você vai estudar centro de gravidade e com muitos cálculos, tá? Tem muita matemática envolvida nisso. Nós estamos no nono ano, a gente não vai ver todo esse cálculo, que é bem complexo, tá? Mas a gente acabou de ter uma ideia aí do que é um equilíbrio dos corpos em relação ao centro de gravidade, ok? Bom, agora a gente vai começar aqui, ó, tema 4, que é força centrípeta. Então, deixa eu assinalar aqui, como sempre faço. Aí diz assim: a atração gravitacional explica também o movimento dos planetas em volta do Sol. Então, vamos colocar aqui, ó, atração gravitacional explica o movimento dos planetas em volta do Sol e dos satélites em volta dos planetas. Para entender por quê, você tem de saber o que é força centrípeta. Então, vamos assinalar isso aqui. Força centrípeta. Temos que saber o que é a força centrípeta. Diz assim: há um experimento simples que você pode fazer com um carrinho de brinquedo movido a pilha. Prenda o carrinho num cordão. Vamos imaginar aqui como é, né? A gente vai prender um carrinho num cordão, como ilustra a figura ali do lado. Mantenha o cordão bem esticado e coloque o carrinho em movimento na direção indicada pela seta da figura. Então você liga o carrinho à pilha, com ele amarrado, né? E ele vai começar a andar. Só que como ele está preso aqui na sua mão, o movimento ele não vai ser retilíneo. Ele vai começar a fazer um movimento circular aqui, olha só. Circular em torno da sua mão. Se você prender em alguma vareta, num palito o cordão consiga ir rodando aqui, você vai ver que o carrinho vai girando ali. O pé da cadeira, talvez, alguma coisa assim. Aí diz assim: o carrinho passa a descrever uma trajetória circular. Tá aqui, ó. Passa a descrever uma trajetória circular. O que você acha?
A velocidade do carrinho é constante ou variável? Como que é a velocidade desse carrinho? Ela é constante, ou seja, mantém sempre o mesmo ou vai variando? Diz assim: você já sabe que forças produzem acelerações. Forças produzem acelerações. Lembra da segunda lei de Newton, né? Força resultante é igual a massa vezes aceleração. Se você tem força resultante, você tem aceleração. E que a aceleração produz uma mudança na velocidade. Nós vimos isso também, né? As forças elas fazem com que as velocidades mudem. Por exemplo, se você empurra, se você está num carro numa velocidade e pisa no acelerador, o motor empurra o carro e ele aumenta a velocidade. Ao contrário, você tem uma velocidade e pisa no freio, o freio aplica uma força no disco, né? No disco de freio, e o carro diminui a velocidade. Então as forças têm essa propriedade de mudar a velocidade, tá? Agora, aí está dizendo assim, ó, mas lembre-se, isso aqui é importante, lembre-se que a velocidade, ela é um vetor, ela é uma grandeza vetorial. Então, ela tem três características. Ela tem intensidade, ela tem direção e ela tem sentido. Então, vamos lá. Ela tem módulo, que é intensidade, direção e sentido. Portanto, mesmo que o valor da velocidade, isso é importante, mesmo que o valor, a intensidade da velocidade do carrinho seja o mesmo, constante, ele vai girando com a mesma velocidade, mas ela está mudando de direção, né? Direção e sentido o carrinho está mudando. E toda hora ele está mudando de sentido. Ó. Uma hora ele está para lá, outro instante ele está para cá, outro instante ele está para cá e ele vai girando. Então ele vai fazendo um movimento circular e a todo instante ele está mudando de direção, está mudando de sentido. Isso significa que o carrinho está sofrendo uma aceleração provocada por uma força. Ou seja, se você muda uma das três características de um movimento, ou seja, a velocidade, ou a direção, ou o sentido, tem aceleração. Tá? Mesmo que você mantenha o mesmo módulo, a mesma intensidade, ou seja, o mesmo número de velocidade, mas está mudando o sentido, tem aceleração. Certo? Você está fazendo uma curva na estrada e o velocímetro está marcando sempre o mesmo ali, ó. Sei lá, 50 quilômetros por hora, e você está fazendo uma curva. Você está mudando o sentido, então tem uma força, tem uma aceleração, tá bom? Aí, olha só o que diz aqui. Essa força é exercida pelo cordão. É o cordão ali no carrinho que está fazendo o força no carrinho, tá bem aqui em cima, ó, uma força aqui no carrinho, aqui, né, onde está prendendo o carrinho, que não deixa ele seguir em linha reta, tá? Essa é a força do cordão. Inclusive a gente tem um nome, te dá o nome de força de tração quando são as cordas, né? Quando cordas, linhas, correntes fazem força, isso nós chamamos de força de tração. Agora essa força de tração vai ganhar um novo nome aqui, né? Ela vai ser chamada de, tá aqui no canto aqui, força centrípeta, que é o título, né, do nosso tema aqui. Então, ali embaixo no texto está dizendo assim, ó, essa força é exercida pelo cordão, que puxa o carrinho para o centro da curva, mudando a sua direção. Essa força é chamada de força centrípeta. Né? Vou assinalar aqui. Essa força é a força centrípeta. Bom, opa, fiz alguma coisa errada aqui. Aí diz assim aqui embaixo. A força centrípeta pode ser resultado tanto da tensão do barbante, ou seja, da força que o barbante faz sobre o carrinho, como também pode ser uma força gravitacional sobre um planeta que orbita o Sol. Então eu posso substituir aquele desenho do menininho ali puxando o carrinho por um planeta, pelo Sol e um planeta, por exemplo. Eu coloco o Sol aqui, tem o Sol aqui, e você tem um planeta aqui. Existe uma força gravitacional entre os dois, certo? Uma força aqui de atração entre eles. O planeta que está aqui, ele deveria seguir em linha reta, né? Ele deveria seguir em linha reta. Só que ele vai fazendo uma curva devido a essa força, tá? Essa força aqui é como se fosse o barbante do menino segurando o carrinho, o planeta seria o carrinho e aqui o Sol, no caso, seria a mão da pessoa, né? Seria a mão da pessoa. Então você tem um cordão aqui no meio segurando. Em vez de um carrinho, você tem um planeta e não é cordão, lógico, né? É uma força gravitacional, uma força invisível, uma força de campo. Não tem nenhum objeto aqui entre o planeta, o Sol e o planeta, tá? É uma força de campo, é uma força que atua à distância. Então é a mesma ideia do cordão,
e dos planetas, ok? Essa força gravitacional aqui para o centro, nós vamos chamar ela de força centrípeta. Da mesma coisa o caso do carrinho. A força do cordão nós vamos chamar de força centrípeta, certo? Apesar do nome, o nome correto seria força de tração e aqui o nome certo seria força gravitacional. Mas eles fazem um movimento circular, então nós vamos chamar de força centrípeta, tá bom? Opa. Aí ali embaixo, só para terminar, diz assim, ó, veja bem, qualquer força que aponta para o centro da curva descrita por um corpo é classificada por força centrípeta. Ela atua mudando a direção da velocidade do corpo. Isso aqui é importante, tá? De novo aqui, ó. Qualquer força que aponta para o centro de uma curvatura, né, é classificada como força centrípeta. Aí o que que ela faz? Ela muda a direção da velocidade de um corpo. Ela faz um corpo mudar a direção, ok? Aí aqui do lado está só explicando o que que é centrípeta. Centrípeta vem do latim centrum, que significa centro, e pretere, que é buscar. Buscar o centro, certo? Então, o carrinho vai fazendo a curva, né? E há uma força apontada para o centro. O planeta vai fazendo uma curva na órbita, vai indo em volta do Sol, porque tem uma força apontada para o centro. É uma força centrípeta, a força de gravidade. Beleza? Vamos para a próxima página. Bom, aí continuando, diz assim: se o barbante se romper, a força centrípeta deixa de existir. Então, o barbante se rompe, a força deixa de existir, a força centrípeta. E o carrinho vai se deslocar na direção de uma linha reta tangente à trajetória. Então tá aqui o desenho, ó. Ele vem fazendo a curva, vem fazendo a curva. Nesse momento arrebenta, olha só, arrebenta o cordão. E o carrinho, a partir desse momento, passa a seguir em linha reta. Segue em linha reta. O mesmo aconteceria com o planeta em torno do Sol. Ele vem aqui numa órbita circular, né, mais ou menos circular. Se desaparecesse a força gravitacional, se fosse possível isso, né, desaparecer a força gravitacional, o planeta, a partir daquele momento, ele seguiria em linha reta, para sempre em linha reta. Né? O caso do carrinho aqui, ele vai parando, né? Porque ele vai ter um atrito com o chão. A não ser que ele esteja ali com a pilha, né? O carrinho ligado com a pilha, ele vai indo embora devido à força elétrica. Mas aí, no caso, um planeta, ele segue aqui em linha reta e iria embora, tá? Aqui também, ó, aqui embaixo está mostrando uma mão, tem uma mão aqui e tem um barbante e tem digamos aqui, uma pedra presa aqui. Você está girando essa pedra com o, o barbante e de repente você solta. Você está girando e você solta. O que acontece? A partir do momento que você soltou, olha só, a pedra vai embora, voa longe em linha reta, né? Voa em linha reta. Inclusive existe uma arma antiga tem uma arma antiga chamada funda, da história do Davi e Golias. Ele é um barbante, é uma tira de couro comprida. Na ponta, ela vai e volta assim, e o cara segura na mão as duas pontas. Aqui embaixo coloca uma pedra e aí a pessoa gira e solta uma das pontas. A outra fica segurando aqui no dedo. Solta uma das pontas e a pedra vai em linha reta, tá? E isso era uma das armas que o pessoal usava, a civilização antiga usava como arma para atirar pedras com muita força e machucava, né? Na história do Davi e Golias, a gente viu lá que, no caso, o Davi derrubou o Golias, matou o Golias com uma arma dessa. Bom, aí seguindo ali, diz assim: se você amarrar uma borracha em um cordão e depois girá-la ao redor do corpo, acima da cabeça, vai ter que exercer uma força no cordão para que ele exerça uma força na borracha e ela não escape. É o que está aqui embaixo, aqui no desenho, né? Veja a figura 14.15. Essa força exercida na borracha pela interação do cordão que puxa a borracha para o centro da curva é a força centrípeta. Bom, ele falou borracha, né? Eu tinha citado pedra. Dá na mesma, né? Enquanto a pedra está amarrada aqui, ó, enquanto a pedra está amarrada ou a borracha está presa, existe uma força para o centro, que é a força centrípeta, tá? Ela está apontada para o centro. Aqui com o carrinho também, né? Você tem uma força para o centro, que é a força centrípeta. Força centrípeta. Beleza? Soltou, acaba a força centrípeta, o objeto segue em linha reta.
Continuando. Se você soltar o fio, a força centrípeta deixa de agir e a borracha vai ser arremessada na direção da reta tangente à trajetória. Então ele segue em linha reta a partir daquele momento que acabou. Essa linha reta que passa como se escapando da circunferência, nós chamamos de reta tangente. Tá? Bom, aí está dizendo aqui uma dica, né? Mas não faça isso dentro de casa ou perto das outras pessoas. Isso pode causar ferimentos e estragar objetos, né? Você não vai quebrar as coisas na sua casa aí fazendo isso. Depois diz assim: veja se compreendeu. Forças provocam mudanças na velocidade de um corpo. Forças que atuam na direção do movimento mudam a intensidade, o módulo da velocidade. Então, se o carro está indo para frente, você coloca força para frente, ele aumenta a velocidade, mas ele não muda de direção e sentido. Ele aumenta a velocidade, aumenta o módulo, sem mudar a direção e sentido. Mas existem forças que atuam formando um ângulo reto com a direção do movimento. 90 graus. Olha só como é 90 graus aqui em cima. Ó. 90 graus lá em cima, 90 graus aqui, ó. 90 graus aqui também. Aí diz assim: eles mudam a direção do movimento. Essas são forças centrípetas. São elas que fazem o corpo se mover em uma trajetória circular, em vez de uma linha reta. Tá? Então, forças que estão na direção do movimento fazem aumentar a velocidade sem mudar o sentido, continua indo reto. Né? Forças que estão perpendiculares, 90 graus, forma assim, ó, 90 graus, faz o objeto curva, né? Então, o objeto, o planeta, está indo para lá, mas tem uma força para cá, então faz o planeta fazer a curva, tá? Ali embaixo tem um esquema aqui para mostrar para a gente, ó. Olha lá. Aqui tem uma bolinha e tem uma força para frente. Essa força para frente faz a velocidade aumentar, mas não muda a direção e o sentido. Mas mudou alguma coisa, mudou a intensidade, a velocidade fica maior, o valor da velocidade fica maior. Neste caso aqui, você tem uma força, ó, a bolinha vem em linha reta, daqui a pouco ela começa a fazer a curva aqui. Por que ela está fazendo a curva? Porque ela tem uma força para o centro da curvatura aqui. Esta força chama-se força centrípeta. Tá? Essa é a força centrípeta. E o que ela faz? Ela não muda a velocidade, porque ó, deslocou a mesma coisa, que são mesmos metros aqui, mas mudou a direção. Mudou a direção, é força centrípeta. Beleza? Então tá ali, ó. Vamos para baixo aqui agora. A força centrípeta, ela atua também quando um carro está fazendo uma curva na estrada. Quando o motorista vira o volante e faz as rodas girarem, a força de atrito da pista, do chão, do asfalto, sobre os pneus mantém o carro na pista, não deixa o carro escorregar para fora, né? O carro fica na curva, atuando como uma força centrípeta. Então veja bem, o atrito do asfalto segurando o carro na curva aponta para o centro e ela é a força centrípeta. Olha o desenho ali, está apontado para o centro. Aqui, força centrípeta, nesse caso, é a força de atrito. Força de atrito, tá? Se a pista estiver molhada ou com óleo, a força de atrito pode diminuir a tal ponto que, em vez de fazer a curva, o carro sai pela reta tangente. Então, se a força de atrito diminuir ao ponto do carro escorregar, não consegue mais segurar a curva e o carro vai para fora da pista, né? Sai para fora da pista. E aí causa acidente, pista molhada, né? Por isso os pneus não podem ser lisos, né? Carecas, tem aquelas ranhuras, o pneu tem que estar bom, para que produzam atrito suficiente para segurar o carro na curva. Ok? Aí o desenho aqui diz aqui, ó, numa curva, força centrípeta vem do atrito entre os pneus e o solo, né? Força centrípeta é o atrito entre os pneus e o solo, ok? Beleza? Quando o carro chega aqui, ó, nessa posição aqui, a força continua sendo para o centro. Quando o carro chega nessa posição aqui, a força continua sendo para o centro. No caso, é a força de atrito. Ok? Próxima. Bom, então, continuando aqui, o próximo tema, tema 5, nós temos o movimento dos planetas e dos satélites. Vamos lá. Os planetas do sistema solar, eles seguem uma trajetória curva, uma elipse, né? Vai fazendo uma curvinha. Não tem planeta que segue em linha reta ao redor do Sol, justamente por causa do Sol, né? A força de atração gravitacional provoca essa curva, como eu acabei de falar, é uma força centrípeta.
A força que modifica a direção da velocidade dos planetas, mantendo-os em movimento ao redor do Sol, é a força gravitacional. Ela que faz o papel de força centrípeta, tá? É também ela que mantém os satélites naturais ou artificiais girando ao redor dos planetas. Por exemplo, a Lua gira em torno da Terra, a Terra gira em torno do Sol. Aí nós temos um esquema aqui, é claro que não está em escala, tá, pessoal? É, está em aparente escala de tamanho, mas não de distância. Senão o Sol estaria torrando todos esses planetas aqui. E olha só, o anel aqui de Júpiter estaria quase encostando em Marte, né? Então não é essa escala de distância. As distâncias seriam muito maiores, tá? Mas a ordem está correta. Nós temos aqui primeiro Mercúrio, depois nós temos Vênus, Terra, Marte, aí nós temos aqui Júpiter, Saturno, Urano e Netuno, tá? Olha lá, Mercúrio, Vênus, Terra, Marte, Júpiter, Saturno, Urano e Netuno. São 8 planetas. Esses 4 primeiros e pequenininhos são rochosos, esses 4 maiores são planetas gasosos. Os 4 gasosos possuem anéis, os 4 rochosos não têm anéis, tá? E os gasosos têm muitas luas, muitas luas. E os pequenininhos ou não têm lua ou têm uma ou duas luas só, tá? É o caso da Terra que tem uma lua e Marte que tem duas luas. Já Júpiter e Saturno já chega assim já são muitas já, até perderam as contas já. 60, 70 luas, uma coisa assim, tá? Bom, aí diz assim, dá para ver aqui também umas linhas brancas, né? Essas linhas brancas estão representando as órbitas. É claro que elas não existem, né? Elas são só imaginárias. São linhas que determinam o caminho onde o planeta segue. Pode ver que é uma elipse em torno do Sol, tá? Seguindo. Subir aqui. Aí diz assim, ó. Se a força gravitacional desaparece de repente, os planetas, por inércia, passariam a se mover em linha reta e com velocidade constante. Já falei disso, né? Agora há pouco. É como aquela história do barbante. De repente ele segue em linha reta. Se sumisse a gravidade, os planetas, cada um seguiria em linha reta para um lado. Depois, para pôr um satélite artificial em órbita ao redor da Terra, ou seja, aqueles satélites construídos pelo homem que vão ou tirar fotos da Terra, ou mandar sinais de internet, ou mandar sinais de rádio e televisão, né? Ou espionar outros países. Para pôr um satélite desses ao redor da Terra, é preciso levá-lo por meio de um foguete, que até determinada altura. Atingida essa altura, o satélite é lançado horizontalmente com certa velocidade. A atração gravitacional da Terra sobre o satélite é a força centrípeta. Olha só, a atração gravitacional que a Terra segura o satélite, tenta puxar o satélite, é a força centrípeta e vai manter ele fazendo aquela órbita circular em torno da Terra, que faz sua trajetória passar a ser circular. Então tá aqui o desenho, olha lá, nós temos aqui um satélite, tá aqui o satélite, ele foi lançado, né, um foguete saiu daqui e colocou ele na órbita, certo? E aí a Terra puxa ele com uma força que é o peso do satélite, né? O satélite também faz uma força no planeta, que é a ação e reação, né? O satélite também faz uma força do planeta. Claro que essa força no planeta não causa nada no planeta, porque a massa do planeta é muito grande. Mas essa força, ela faz com que, no satélite, ela faz com que o satélite mantenha essa curva aqui, como se fosse o barbante segurando a pedra ou a borracha lá. Quando o satélite chegar aqui, né, ó, quando ele chegar nessa posição aqui, ó, a força vai continuar para cá, apontada para o centro. Quando o satélite chegar aqui, a força vai estar apontada, força vai estar apontada para o centro. Continua sempre no centro. Então, se o satélite chegar aqui, ó, a força vai estar para lá. E assim por diante, né? O satélite estando aqui, a força vai estar apontada sempre para o centro da curvatura, que no caso é o planeta Terra, e essa força centrípeta é a força gravitacional, beleza? E aqui do lado tem um texto só falando sobre Plutão, né? Que alguém pode perguntar por que não está Plutão aqui no desenho, professor? Porque Plutão, aqui essa imagem só mostra os planetas clássicos, planetas mesmo. Plutão, ele era considerado planeta até um certo tempo. Mas aí fizeram uma reunião lá em 2006, os astrônomos, e eles decidiram criar uma nova classe de astros, chamados planetas anões. Então nós temos os planetas clássicos, que nós conhecemos, são 8, 4 rochosos, 4 gasosos, e o Plutão foi classificado como planeta anão, tá? Então Plutão, e tem outros, tem Ceres,
tem Eris, tem um planeta chamado Haumea, um planeta não chamado Haumea, tem um planeta não chamado Makemake, e tem outros também. Tem o Vesta, Vesta não, é Ceres. Ceres é classificado também como planeta não. Existem uns 5 ou 6 que são planetas anões, tá? E aqui na figura só está demonstrando os planetas clássicos, por isso que ele não está ali na figura, tá bom? Mas isso não quer dizer que Plutão foi para outro lugar, ele continua no lugar onde ele sempre esteve, tá? Ele dá uma volta em torno do Sol, mais ou menos a cada 250 anos. E ele continua do mesmo jeito, ele não mudou de cor, não mudou de lugar, não mudou de universo, ele continua no mesmo lugar. Ele só é agora classificado de outra forma, tá bom? Então vamos para a próxima página. Aí continuando, diz assim: repare que a atração gravitacional sobre o satélite continua a existir. Mesmo, então, ou seja, vamos anotar aqui, ó, a atração gravitacional continua a existir mesmo quando ele está em órbita da Terra. Mesmo lá longe ainda existe uma força gravitacional. O satélite é atraído pelo planeta, mas o movimento do satélite se dá no sentido da sua velocidade. Então ele está sendo atraído para a Terra, mas a velocidade dele é como se quisesse fugir, né? Para o lado, vamos dizer assim, é perpendicular. E é essa velocidade que mantém o satélite em órbita em volta da Terra. Então, se ele tivesse uma velocidade muito baixa, o satélite aqui, ó, ele ia cair na Terra. Se ele tivesse uma velocidade um pouquinho maior, ele até duraria um certo tempo, mas ele ia acabar caindo do mesmo jeito. Mas ele tem uma velocidade suficiente para manter ele sempre em volta do planeta, tá? É a velocidade certinha para ele ficar orbitando a Terra. Aí diz assim, ó, a força gravitacional atua como uma força centrípeta. Seu efeito, portanto, é mudar constantemente a direção da velocidade do satélite. A velocidade, o módulo, a intensidade continua o mesmo, mas a direção vai mudando com o passar do tempo. Os sistemas de telecomunicações usam os chamados satélites geoestacionários. Geo quer dizer terra, estacionário parado. Tá? Vamos ver o que é isso. Para um observador na Terra, ficam parados no espaço. O que acontece é o seguinte: esses satélites eles estão a cerca de 40 mil quilômetros da superfície do planeta. Essa é a altura que eles estão, 40 mil quilômetros. Movimentam-se acompanhando a rotação da Terra. Eles levam 24 horas para dar uma volta em torno do planeta. E quanto tempo leva para a Terra dar uma volta em torno de si mesmo? 24 horas também. Então veja bem, o planeta vai girando. Deixa eu ver se eu pego um globo aqui. Pega um globo aqui. A Terra leva 24 horas. 24 horas para dar uma volta completa. 24 horas. E aí eles colocam um satélite numa certa altura. Vou pegar um satélite aqui, ó. Minha antena de Wi-Fi é o satélite. Eles colocam um satélite numa certa distância que ele vai orbitando a Terra e leva 24 horas para dar uma volta. Então veja bem, a Terra leva 24 horas para dar uma volta, ele leva 24 horas para girar, ele fica em cima do mesmo lugar o tempo todo. Então tá aqui o Brasil, ó. O Brasil tá aqui. O satélite fica aqui, existe um satélite chamado Amazon, que ele vai girando 24 horas junto com a Terra. Então, quando dá uma volta inteirinha, olha lá, deu uma volta inteira aqui, ó. O Brasil deu uma volta. O satélite também acompanhou aqui o Brasil, certo? Então ele fica assim, ó. Olha lá, vou colocar aqui, ó. Olha lá o Brasil lá. Ele fica aqui, ó, em cima do Brasil o tempo todo. O Brasil vai girando e ele vai indo junto. 24 horas. Então ele é como se ele ficasse parado em cima das nossas cabeças. Tá? Quando a gente instala aquelas antenas de TV a cabo, de TV por satélite, pode ver que é instalado ali do lado de fora da casa, a antena fica apontada sempre para o mesmo lugar. E é justamente onde está o satélite. Inclusive o satélite Amazon que eu falei, é um satélite que transmite sinais de TV para nós, né? Você assiste na TV paga aí, assiste, sei lá, mais de 200 canais, ou até mais, né? É o satélite que manda esse sinal. E ele fica assim, geoestacionário, fica em cima do Brasil o tempo todo no mesmo lugar. Por isso é chamado não é que é no mesmo lugar, ele está girando em torno da Terra, mas a Terra vai girando junto, né? Então fica sempre com a cara virada para o satélite. Ok? Seguindo. O que mantém os satélites girando é a força gravitacional da Terra, que atua como força centrípeta. Então já falamos aqui mais de uma vez, né? A força gravitacional atua como força centrípeta. Depois ali embaixo. Entre outras funções, os satélites artificiais captam
uma forma de energia chamada onda eletromagnética, que você vai estudar no capítulo 20. Então vamos chegar lá. Como as ondas de rádio, para transmissão de informação, emitidas por uma estação transmissora, retransmite para uma antena receptora em outro ponto do planeta. Olha lá, tem até o desenho ali, ó. Tem uma antena aqui, ó. Uma antena aqui, ela emite o sinal lá para o espaço, né? O satélite capta o sinal e retransmite para uma outra antena num outro lugar, ó. Então aqui tem uma antena na Europa e está recebendo o sinal aqui no sul da África, certo? E aí esse satélite, inclusive, ele pode mandar para um outro satélite do outro lado do planeta, um outro satélite que vai mandar para uma estação que fica do outro lado do planeta. Então, às vezes você fala no celular com alguém lá no Japão, você fala na hora, fala oi, ele responde oi lá. Esse sinal ele vai para uma antena, que vai para um satélite, que vai para outro satélite, que vai para uma antena lá no Japão, que vai para o celular do seu amigo. E vocês conseguem falar, e é tudo na hora, porque a velocidade é enorme. A velocidade é de 300 milhões de metros a cada segundo. Por segundo, a luz, essa onda, né, a onda eletromagnética, a luz também é onda eletromagnética, eles viajam na mesma velocidade. Essa é a velocidade da luz, 300 milhões de metros por segundo. Isso daria para dar mais ou menos 8 voltas no planeta Terra por segundo. 8 voltas por segundo. Esse sinal daria 8 voltas no planeta Terra em um segundo. Beleza? Aí, só para terminar essa parte aqui, esse sistema permite a comunicação por telefone, a recepção de transmissores de TV, rádio a longas distâncias. Ok? Todo tipo de comunicação assim via satélite, né, é feita com satélites geoestacionários ou não, né? Alguns não são geoestacionários. Beleza? Ok, aí aqui embaixo nós temos um texto que é falando sobre o GPS. Vamos dar uma olhadinha nele. O texto é pequeno, a gente mata ele rapidinho. Vamos lá. Aqui tem uma pessoa com um aparelho de GPS na mão. E aqui tem o planeta Terra, mostrando mais ou menos aqui a posição, como fica a órbita, né, de vários satélites da constelação GPS, tá? São vários satélites construídos para isso, para o sinal GPS. Então tá ali. Tem vários deles em volta do planeta Terra. Tá dizendo assim, ó, GPS é sigla para Global Positioning System, ou seja, Sistema de Posicionamento Global. É um sistema que permite a um usuário, seja na terra, no mar ou no ar, determinar a sua posição na superfície do planeta. O aparelho mostra a sua latitude, longitude e altitude, tá? Com base em sinais de rádio vindos de 28 satélites artificiais que ficam em torno da Terra. Então, são 28 satélites que foram colocados em órbita para esse sistema de GPS. Tá? Quando o seu celular se conecta a um GPS e te mostra para onde ir, quando você liga o GPS, né, o sistema GPS do seu celular, ele está conectado com esses satélites. Eles conectam a esses satélites e eles conseguem mostrar onde você está e para onde você vai. Tá? E aí um programa de computador calcula as rotas das ruas e te informa qual é a rota que você deve seguir. Tá? Inclusive, não sei se vocês já viram, mas o celular, quando você está num carro na estrada, ele mostra até a velocidade que o carro está. Tá? Esses satélites conseguem calcular o seu deslocamento e te mostrar a sua velocidade. Bom, aí continuando diz assim, ó, o GPS pode ser utilizado por qualquer pessoa, necessitando apenas um receptor que capte o sinal emitido pelos satélites. Hoje em dia, os celulares já têm esse receptor. Além de ser usado na aviação e na navegação marítima, esse sistema tem sido cada vez mais presente em automóveis com sistema de navegação de mapas. Tem carro que já vem integrado, um GPS integrado, né? Que ele mostra as rotas e posição e tudo mais. Ok? É isso, então vamos para a próxima página. Bom, nós vamos para o empuxo, e esse aqui é um pouquinho mais complicado, então vamos com calma aqui nessa hora, tá? Vamos assinalar aqui. Empuxo. Vamos lá, o que é o empuxo? Temos uma figura aqui, vamos primeiro tentar entender o que está mostrando essa figura aqui. Nós temos um dinamômetro em cima, aqui tem um dinamômetro, ele é um marcador de força, né? Ele tem uma mola dentro dele e conforme o peso está enganchado ali, ele puxa a mola e marca aqui faz uma marcação aqui de um valor de força, tá? Bom, nós temos uma pedra aqui, ela está presa, claro, ela tem um peso,
ela tem um peso e o peso aponta para o centro da Terra, na vertical, então, para baixo. Agora o que acontece? Veja que está marcando aqui um valor, né? Está marcando um valor aqui, ó. Agora vamos ver, olha só, o que o cara faz. Coloca a pedra dentro da água. Coloca a pedra dentro da água, tá aqui. Ela está mergulhada na água. O que acontece com o peso? O peso muda? A Terra saiu do lugar? A Terra ficou mais distante? Não. O peso continua sendo o mesmo. Não muda o peso da pedra. É o mesmo peso, olha só. É o mesmo valor aqui, ó. Só que tem um probleminha. Agora surge uma nova força quando os objetos estão dentro da água. Essa força, ela é vertical também, só que ela tem um sentido para cima. Essa força chama-se empuxo, certo? É uma força a mais que surge no objeto quando ele está mergulhado em um fluido, em um líquido. Pode ser água, pode ser óleo, pode ser qualquer líquido, tá? E, claro, dependendo do líquido, vai mudar o valor desse empuxo, tá? O que acontece? Olha só, agora você tem uma força para baixo e uma força para cima. Então, eu vou desenhar de novo aqui a pedra. Aqui, ó. A pedra está aqui, tem uma força para baixo e uma força para cima. A força para baixo é o peso, a força para cima é o empuxo. E agora, como é que eu acho o resultado disso? Como são forças de sentidos opostos, a gente vai fazer uma subtração, né? A força resultante será a diferença entre o peso e o empuxo. Tudo bem? Aí isso aqui vai depender também. Isso aqui que acontece? Se o peso for maior que o empuxo, a pedra vai descer. Se o empuxo for maior, a pedra vai subir. Se você soltar ela ali, lógico, né? Solta, ela vai subir e vai flutuar, tá? Ela vai flutuar. Quando ela chega na superfície, o empuxo diminui até entrar em equilíbrio e aí a pedra fica boiando ali, né? No caso, uma pedra mesmo, ela não boia, mas um outro objeto, sei lá, uma bola de isopor. Ela flutua e fica ali em equilíbrio, peso e empuxo. Mas se ela desce, ela afunda, quer dizer que o peso é maior que o empuxo. Vamos ver isso aqui no texto? Vamos lá. Ao entrarmos numa piscina, nos sentimos mais leve. Inclusive, a gente consegue segurar as pessoas, né? Uma pessoa enorme que você não segura assim fora da piscina, lá na piscina você consegue segurar no colo. É como se o nosso peso tivesse diminuído. Eu vou colocar uma caneta preta aqui que é melhor. Na realidade, qualquer corpo mergulhado na água parece mais leve. Parece mais leve, né? É só uma aparência. O peso não muda, é o mesmo. Por que isso acontece? Vamos lá. No capítulo 2, você aprendeu que o gelo e o óleo de soja flutuam na água líquida porque são menos densos que ela. Bom, a gente não viu o capítulo 2 porque ele faz parte da aula de química, mas todo mundo sabe que quando você coloca um copo, você coloca água e óleo, o óleo fica por cima, e a água fica embaixo. Por quê? O óleo é menos denso. Se você pegar aqui 1 litro de óleo e 1 litro de água, quem é mais pesado? 1 litro de óleo ou 1 litro de água? 1 litro de água é mais pesado, então ele vai para baixo. O óleo fica em cima, tá? Então, o óleo, por exemplo, ele é menos denso do que a água. Mas por que um navio feito de aço, né? Um navio feito de aço e materiais muito pesados, o aço é mais denso do que a água, por que que o barco flutua? Se eu pegar uma barra de aço e soltar na água, ela afunda. Mas por que um navio que é gigantesco, ele flutua? Então vamos lá. Por que um prego que afunda e o navio não? Né? Se eu pegar um preguinho e jogar no mar, ele afunda, mas o navio enorme não. Então a gente vai ver isso agora. Vou subir aqui. Qualquer corpo mergulhado na água, em outro líquido, pode ser óleo, água, pode ser, sei lá, mercúrio líquido, né? Ou até mesmo em gases, até nos gases. É um fluido também, um gás é um fluido. Sofre a ação de uma força vertical, de baixo para cima, ou seja, em sentido contrário ao peso do corpo. Isso nós falamos aqui em cima, né? Essa força ela é contrária ao peso, está apontada para cima e é o empuxo. Aí diz assim: essa força oposta ao peso é chamada de força de empuxo, ou simplesmente empuxo. Assim, enquanto o peso tende a fazer o corpo cair, o empuxo empurra para cima. Ok? Já entendemos isso. Por isso, um corpo parece pesar menos na água, porque a resultante é menor. O empuxo atrapalha o peso atuar, né? Isso faz com que o peso pareça menor. Ok, continuando.
Agora a gente vai falar aqui desse desenho aqui do lado. Ó. Primeiro eu vou ler o texto aqui. Mas como é que se calcula o valor do empuxo? Como que a gente acha o valor dele? Vamos lá. Para descobrir isso, vamos mergulhar uma pedra presa a um dinamômetro em um recipiente com água. Nós já vimos lá no desenho lá em cima e ele está aqui de novo. Ó. Aqui está a pedra e ela agora está mergulhada dentro de um líquido. Aqui no caso parece ser a água, né? É água, aqui está escrito água. Então aqui, quando está fora da água, o peso é de 25 newtons, tá? Vou anotar aqui em cima. P igual a 25 N. Ok. Agora, quando eu coloco na água, aparece um valor menor aqui, ó. Tá aparecendo 15. Tá aparecendo um resultado 15 aqui. Vamos colocar aqui, ó, 15 newtons. Só que a gente vai ver que não é o peso, porque o peso não muda. A pedra é a mesma, o planeta Terra é o mesmo, a força entre eles é a mesma, 25 newtons, tá? O certo é colocar aqui que a força resultante é 25, ou seja, mudou o resultado. Antes eu só tinha um peso apontado para baixo. Agora, além do peso, eu tenho a força do empuxo para cima, que nós já sabemos, tá? Aí o que acontece? Olha só. Se a gente colocar um recipiente que tem uma boquinha aqui do lado, ó, ela consegue recolher toda a água. Você sabe que quando a gente coloca um objeto dentro da água, o volume sobe, né? Por que, que o volume sobe? O nível da água sobe? Porque esse objeto passa a ocupar um espaço dentro do copo, ali no caso. Ocupa um espaço, a água tem que ocupar outro espaço. Então a água sobe, né? É como você entrar na banheira que está muito cheia e derrama, né? Derrama para fora. Ou então a piscina. Muitas pessoas entrarem de uma vez numa piscina pequena, você vê que a água transborda, né? A água transborda. Então aqui também, ó, a água está transbordando. Quando coloca a pedra lá dentro, transborda a água aqui. Agora, não sei se vocês conseguem entender que essa quantidade de água aqui, o volume, esse volume aqui, esse volume, é o mesmo volume da pedra. Se a pedra ocupasse aqui, sei lá, 5 centímetros cúbicos, aqui nós teríamos 5 centímetros cúbicos de água. A mesma quantidade, o mesmo espaço que a pedra ocupa é a quantidade de água que caiu. É o mesmo espaço. Dá para entender isso? Se a pedra ocupasse um litro de espaço, um litro, cairia um litro para fora por esse bico aqui, certo? Então, caiu aqui no recipiente, o volume é o mesmo. Ó. Esse volume aqui é igual a esse volume da pedra, certo? O volume de água deslocado é o volume da pedra, beleza? Ok. Agora olha só o que ele faz. Ele pega essa água e coloca numa balança. E ele mede quanto dá. E deu 10 newtons. Deu 10 newtons. Então vamos pensar de novo aqui. Antes eu tinha 25 newtons, é o peso real. Esse é o peso real da pedra. Quando eu coloco na água, aparentemente cai para 15. Caiu quantos aqui? Caiu 10. E quanto vale a água que foi deslocada? Vale 10 newtons. Tá? Se eu mudasse os valores em proporção, daria sempre o mesmo. Tá? Então, o que, que dá para supor aqui? O que, que é o empuxo? Vou colocar em caneta preta. O que, que é o empuxo? O empuxo a gente vai usar a letra E. Ele é o peso do volume, é o peso do volume do líquido que foi deslocado, que foi retirado, deslocado, certo? Ou seja, é o peso desse líquido aqui, ó. Vou colocar uma borracha, passar uma borracha aqui e fazer de novo, ó. Ó. O peso do líquido que foi retirado quando a pedra ocupou o espaço, esse líquido aqui, o peso dele, que deu 10 newtons, isso aqui será o empuxo, tá? Será igual ao empuxo. Então, o empuxo ele é igual ao peso do volume do líquido deslocado. Ok? Entenderam isso? Ok. Se precisar, volte aí um minuto para trás no vídeo e veja de novo, tá bom? Vamos lá. Seguindo aqui, ó. Vamos ler de novo aqui, já que a gente entendeu o processo. Lá. Vamos mergulhar uma pedra presa num dinamômetro num recipiente com água. Vamos também recolher a água deslocada pela pedra em uma vasilha, ou seja, a água que transbordou. O peso da água que deslocou equivale ao peso aparentemente perdido pela pedra. A pedra tinha 25 e passou a ter 15. Então, aparentemente, ele perdeu 10. Esses 10 é exatamente o peso da pedra. Desculpe, é aparentemente o peso da água que foi deslocada. Está aqui, ó. Peso da água que foi deslocada. 10 newtons. Aí diz assim. Pode-se concluir, então, que um corpo mergulhado na água, ou em um outro líquido qualquer, recebe uma força vertical de baixo para cima, que é o empuxo,
de módulo, ou seja, valor igual ao peso do líquido por ele deslocado. Foi o que eu escrevi aqui em cima. O peso do volume do líquido deslocado. Ou seja, o peso do líquido deslocado. Aí diz assim: essa lei é conhecida como princípio de Arquimedes. Princípio de Arquimedes. Okay? Porque foi o Arquimedes quem descobriu. Arquimedes foi um grego cientista. Ele faz vários experimentos científicos e um deles foi sobre empuxo, tá bom? Ele descobriu o empuxo. Dizem até que existe uma lenda, né? Uma lenda, ninguém sabe se é real ou não. Parece que não é real, é só uma alegoria. Que diz que quando ele descobriu o empuxo foi quando ele estava entrando numa banheira. E aí, quando ele descobriu, assim, na cabeça dele veio a ideia do empuxo, né? Como conseguir calcular o empuxo. Diz que ele saiu correndo pelado e gritando: Eureka, Eureka, Eureka. E a palavra Eureka é eu descobri. Tá? Agora, seguindo aqui. Está dizendo assim, ó, agora já é possível explicar quando o corpo flutua ou afunda na água. O corpo afunda quando o valor do seu peso é maior que o empuxo. Então vamos escrever aqui, ó, afunda. Quando que o objeto afunda? Quando o peso é maior que o empuxo. O peso é maior que o empuxo. Ele flutua quando o valor de seu peso é igual ao do empuxo. Então ele vai flutuar lá na superfície da água, flutua quando o peso for igual ao empuxo, ok? Mesmo que seja feito de um material mais denso. Aço, por exemplo. Você tem aço e água. O aço pode flutuar desde que o peso e o empuxo sejam iguais. A gente vai ver isso agora já já. Tá? Mas antes de passar para lá, só lembrando uma coisa. Eu tenho a água aqui do mar, ó. Tem a água do mar aqui. Vou desenhar um navio aqui, ó. Vou desenhar um navio de frente, assim, pra gente, ó. O navio seria mais ou menos assim. Navio aqui, tal. Aí tem aquela ponta que sai a fumaça, né, do navio. Navio a vapor. Tal, sim, né? Tá lá o navio. Repara só, ele está flutuando na água. Então ele tem um peso. Vou desenhar um peso aqui para baixo. Peso está aqui. Agora ele tem também um empuxo para cima, né? Tem um empuxo dele. Nesse caso, se ele está flutuando, a gente acabou de ver que o peso é igual ao empuxo. Tá? O que é o empuxo que nós vimos ali em cima? É o volume de água deslocado. Então veja bem, eu vou pintar de azul. Se a gente pegar a água que saiu daqui, ó, todo esse espaço aqui era água antes. E o que a gente tem no lugar agora? A gente tem o navio no lugar. Isso aqui era água antes, ó. Certo? Essa água não está mais aqui, ela foi jogada para as laterais, né? O dia que a construtora do navio colocou o navio no mar, inclusive tem vídeo, tá? Vocês podem procurar no YouTube vídeo a hora que eles jogam o navio no mar. Tem vídeo mostrando isso. Essa água desloca. Essa água desloca, certo? Se eu pegar toda essa água aqui, que estava aqui onde o navio está, e pesar, esse daí vai ser o empuxo. Esse vai ser o empuxo, tá? O navio flutua porque o peso do navio inteiro é igual ao peso da água que foi deslocada, certo? De novo, o navio flutua porque o peso dele, as milhares de toneladas do navio, é o mesmo valor da água que estava ocupando esse espaço que eu pintei de azul aqui, ó. Vou circular de vermelho, ó. Toda essa água que estava aqui, ela pesa, tá? De novo aqui, ó. Ela pesa. E o peso, ué, por que o azul tá ficando em cima? O azul quer ficar em cima. O peso desta água deslocada é igual ao peso do navio. Então ele flutua. Se o peso da água não fosse igual ao do navio, ele ia afundar. Certo? Repare o seguinte, que o navio ele não é feito de aço, todo feito de aço, ele não é puro aço. Ele tem espaços vazios dentro dele, né? Ele tem ar lá dentro, tem as cabines, tem os quartos, tem as salas de máquina, os espaços para pôr o combustível. Então você tem espaços vazios lá dentro, tá? E só que a água, quando ela ocupa por inteiro, tá? Então a gente tem o peso do navio equilibrando com o peso da água deslocada que eu empuxo, ok? Beleza? Vamos para a próxima. Vamos lá então. Essa parte do texto vai dizer o que eu acabei de contar aí da história do navio. Vamos lá. A forma de um navio o faz deslocar um grande volume de água.
né? Pintei de azul aquela hora ali. E o empuxo passa a ser intenso o suficiente para equilibrar o seu peso. Então tá ali o barquinho, ó, ele fez de lado o barquinho. Eu fiz de frente, ele fez de lado. Todo esse espaço aqui, ó, antes era ocupado por água. Essa é a água deslocada. O peso dessa água é o empuxo, só que aponta para cima, né? Só que vai apontar para cima. Nesse caso aqui está 500 newtons de empuxo. E qual é o peso do barco? 500 newtons. Nesse caso aqui, o peso é igual ao empuxo. Se o peso é igual ao empuxo, o barquinho flutua. Bom, ao ser submerso, o prego desloca muito pouca água. Se a gente pegar a água do prego, a água que o prego deslocou, né? Coloca o prego na água, ele desloca muito pouca água. O peso daquela água é bem pequenininho. Se você pegar o peso daquela água, não é igual ao peso do prego, certo? E aí o prego afunda. Então, no caso do prego, vou até escrever aqui, ó, no caso do prego, no caso do prego, o peso é maior que o empuxo. Por isso ele afunda, certo? No caso do barquinho, o peso e o empuxo são iguais, por isso o barco flutua. Então tá ali de novo, ó. Um prego desloca muito pouca água, provoca um empuxo incapaz de sustentar o prego. Não consegue fazer o equilíbrio com o prego e ele não flutua, ele afunda. Você pode entender por que uma placa de aço afunda na água e a mesma placa na forma de um barquinho flutua? Se você pega uma placa reta, colocar na água, ela vai afundar, vai descer, certo? Já a placa feita assim, ó, em forma de navio, né, vai flutuar, porque tem esse espaço vazio no meio, né? A placa reta, ela vai deslocar pouca água. A água que ela desloca é só esse filete de água. Agora o barco assim não, ele vai deslocar todo esse espaço vazio de dentro de água. Ocupa mais, desloca mais água. Então ali, tá ali, ó. Qualquer corpo flutua em um líquido desde que o empuxo do volume do líquido deslocado seja capaz de equilibrar o seu peso. Então ele vai flutuar. Ele flutua se houver um equilíbrio entre o peso e o empuxo. Por isso que a placa de aço afunda na água, mas modelada na forma de um barco, ela flutua. Então, quando ela está modelada na forma de um barco, ela ocupa maior volume aqui, ó, tem esse volume do meio aqui, né? O volume de dentro, onde estão as cabines e tal. Isso provoca um deslocamento maior de água. Desloca mais água, essa água pesa mais e equilibra com o peso do barco. Observe que o valor do empuxo depende de. Ó, agora a gente vai para o cálculo, né? O que o empuxo depende? Densidade do líquido. Vou até mudar de cor aqui, ó. Densidade do líquido. Depende do líquido. Se for água, é um empuxo. Se for óleo, é outro empuxo. Se for mercúrio líquido, é outro empuxo. Se for álcool, é outro. Se for gasolina, é outro. Se for petróleo, é outro. Cada substância vai ter uma densidade. Isso vai mudar o valor do empuxo. Aí depois, o que mais aqui, ó? Como como é que se calcula a densidade de um líquido? É massa vezes volume? Vamos lembrar disso aqui? A gente calculava assim, ó. Na verdade, aqui está errado, é dividido por volume, tá? Densidade é igual a massa dividido por volume. Assim que se calcula a densidade, tá? E como o peso do líquido deslocado é massa vezes a gravidade, o peso do líquido deslocado é massa vezes gravidade. Nós já vimos isso. A fórmula para calcular o empuxo fica assim. Vamos lá, então. Empuxo é a densidade vezes o volume vezes a gravidade. Colocando aqui, ó, só para explicar antes, como é que fica isso aqui do lado, ó. Nós vimos que o empuxo ele é igual ao peso da água, né? O peso da água deslocada, ou do líquido deslocado. Aí nós temos assim, o peso ele é massa vezes a gravidade, certo? Agora a massa, olha aqui, ó, a massa vai vir daqui de cima. Se densidade é massa dividido pelo volume, então a massa é igual a densidade vezes o volume, certo? Eu passei o volume multiplicando para lá, fica densidade vezes o volume. Fica assim, ó. Ó, fica assim. Então, no lugar da massa, eu vou colocar densidade vezes o volume. Então, aqui, no lugar dessa massa aqui, vamos colocar densidade vezes o volume. E aí tem uma gravidade aqui também. Tudo isso é o empuxo. Lembrando que eu calculei a densidade do líquido deslocado. Então, a densidade do líquido e o volume do líquido. Tem um Lzinho aqui pequeno. E a fórmula fica igual está aqui, ó. Vamos colocar aqui, ó, destaque. Olha só. A fórmula é essa, tá? Passando a limpo aqui.
empuxo é igual a densidade do líquido deslocado vezes o volume do líquido deslocado vezes a gravidade, que geralmente a gente usa 10, né? Mas pode, depender do exercício, pode ser 9,8. Tá bom? No caso da água, pessoal, a densidade da água, ela é de 1 quilo por litro. Ou, a gente pode escrever assim também, 1 grama por centímetro cúbico, é a mesma coisa. Ou então a densidade da água também pode ser escrita como mil quilos por metro cúbico. É tudo a mesma coisa. Isso aqui é tudo a densidade da água. Cada objeto tem a sua, cada líquido, cada fluido, né? Ou cada objeto sólido também tem a sua densidade. E o da água é esse aqui, ok? Beleza, então vamos ver aqui o último texto. Estamos acabando, tá? Estamos acabando. Ciência do dia a dia, para encerrar. Icebergs e balões. Os dois flutuam, né? Iceberg flutua na água, o balão flutua no ar. Ok, o ar é um fluido, a água é um fluido. Então vamos lá. Icebergs são enormes blocos de gelo que se desprendem dos polos e ficam flutuando nos oceanos. Ok, tem uma foto ali do iceberg, né? A parte que fica para cima, fora da água, corresponde a cerca de 11% do volume total do iceberg. 11%. Então essa parte aqui que nós estamos vendo, ó, essa parte aqui do iceberg, ele representa 11% do volume. Onde estão os outros 89%? Estão lá embaixo da água. Estão lá embaixo, tá? Então praticamente 11%, se fosse 10, 90%, quase, né? Quase 90% está dentro da água. 89%. Isso acontece porque a densidade do gelo, olha aqui a densidade do gelo, 0,917 gramas por centímetro cúbico, é menor do que a densidade da água do mar. A água do mar é isso aqui, ó, 1,03. Deixa eu só puxar para o lado. Eu já acabei de falar aqui em cima, né? Ó, olha a densidade aqui em cima, ó, deixa eu destacar de amarelo. Ó, eu coloquei aqui que a densidade ela é de 1 grama por centímetro cúbico, ali em cima, da água pura, tá? A água salgada do mar, a densidade da água salgada do mar está ali, é 1,03 gramas por centímetro cúbico. É um pouquinho mais, ó, olha só a diferença para a água pura, que é 1,00. É um pouquinho mais, né? A densidade é um pouquinho maior. Esse 0,03 é por causa do sal da água, os sais que estão dissolvidos na água. Então diz assim, ó, a 0 graus. Se a densidade do gelo fosse a mesma da água do mar, o gelo aqui, pedra de gelo, fosse a mesma, ele ficaria flutuando totalmente submerso. Ele ia descer todo, ele ia flutuar, mas ele ia ficar ali sem nada para fora, nenhuma parte para fora. Tá? Por causa desse 0,3, essa diferença 0,3, porque o gelo sólido, ele é só água, né? É só água, então é a diferença. Essa diferença de densidade faz o gelo sair um pouquinho para fora e fica esses 11% do volume para fora. É algo semelhante ao que acontece com o gelo colocado no copo de água. Também, nesse caso, somente uma pequena parte da pedra de gelo fica para cima. Você coloca bloquinhos de gelo no copo com água, fica um pedacinho do gelo para cima. Aí diz assim, ó. Aliás, você conhece a expressão isso é apenas a ponta do iceberg? Já ouviu falar? Isso é só a ponta. Quando ele descobre alguma coisa errada, né? Fala, isso é só a ponta do iceberg, ou seja, vem muito mais coisas erradas. Ou a gente pode falar do conhecimento também, né? O que a gente aprendeu até hoje é só a ponta do iceberg de todo o conhecimento que existe nas enciclopédias por aí. Todo o conhecimento acumulado. A expressão significa que estamos vendo uma pequena parte de alguma coisa. A maior parte está oculta. Então, vamos lá. O princípio de Arquimedes, que é aquele do empuxo, né? Se aplica tanto aos líquidos como aos gases. Quando um objeto está mergulhado em um gás, ou mesmo no ar, o ar, claro, é formado por uma mistura de gases, que é formado por, aqui, uma mistura de gases, ele, subir lá, ele também recebe um empuxo. Então, os objetos que estão mergulhados, inclusive nós aqui, ó, eu estou mergulhado no ar, a atmosfera está aqui em volta de mim, existe um puxo para cima, tá? A diferença é que o ar é muito menos denso do que a água. 1 litro de ar tem 770 vezes menor, né, que 1 litro de água, a massa. A massa de 1 litro de ar é 770 vezes menor que a de 1 litro de água.
Consequentemente, mergulhado no ar, um corpo recebe um empuxo 770 vezes menor do que na água. O empuxo no ar é muito, muito pequeno em relação ao empuxo na água. Os balões de ar quente ou de hélio sobem porque o valor do empuxo do ar externo é maior do que o peso do balão. Ou seja, acontece a mesma coisa que ocorre com aquela pedra na água que a gente colocou para calcular, ocorre com o balão. Você tem um balão aqui, ó, vou fazer um balão aqui, estilo do It. Tá o balão aqui. Se você calcular quanto ar foi deslocado daqui, o ar deslocado é o empuxo. E se você ver o peso do ar, né, que faz o peso no balão, a gente vai verificar que nesse caso aqui, o balão flutua, quer dizer que nós temos um equilíbrio entre o empuxo e o peso do balão, né, do ar que está dentro do balão e o ar que foi deslocado quando o balão ocupou aquele espaço ali. Tá? É a mesma coisa. Agora vamos lá. No momento, se o balão, claro, que se o balão estiver subindo, se você solta ele está subindo, nesse caso aqui, o empuxo é maior que o peso. Tá? Se o balão desce, se o balão descer, quer dizer que o empuxo é menor que o peso. Agora, se o balão, se você solta, ele fica em equilíbrio ali flutuando, se ele fica ali estático, paradinho, aí nesse caso nós temos empuxo igual ao peso. É igual o barco flutuando parado ali na superfície da água. Ok? É isso. Então a gente encerra aqui essa aula, né? Foi um aulão, né? Várias páginas. Então vocês acompanharam aí, espero que tenham feito as anotações necessárias, tá? Daqui a pouco eu vou lançar uma outra atividade com os exercícios desse capítulo, tá? Nós falamos de atração gravitacional no começo do capítulo, deixa eu só voltar aqui para lembrar. A gente falou de atração gravitacional, aí a gente falou do peso, como calcular o peso dos corpos, P igual a mg, falamos das balanças, e aí começou a aula de hoje. Equilíbrio dos corpos, né? Centro de gravidade. Falamos da força centrípeta, falamos do movimento dos satélites, dos planetas. Depois nós falamos então do empuxo, que eu ocupei bastante espaço aqui para falar do empuxo, né? E depois eu vou lançar exercícios para vocês. Serão 11 exercícios na primeira parte e depois mais 8 exercícios na segunda parte. Nós temos 19 exercícios para fazer. Eu vou lançar na próxima atividade daqui a pouco, ok? Valeu, pessoal. Um abraço. Nos vemos em breve. Ah, lembrando que acho que a semana que vem eu vou começar a fazer vídeos ao vivo, tá? Igual os outros professores. Eu gosto de gravadinho assim, porque não tem problemas técnicos, né? Durante a aula, mas nós temos que seguir o padrão aí, todo mundo está fazendo, então o professor vai fazer também. Valeu? Até semana que vem. Nos vemos. Abraço.